Alô? Ativa o áudio, Marcelo. O áudio. Bom dia, sejam todos bem-vindos. O cerimonial da Universidade de Brasília está presente hoje, no dia 18 de novembro do ano de 2020, para dar início à solenidade de outorga de título de professor emérito ao professor Nilson de Paula Pires, com transmissão ao vivo no YouTube, no canal da UNB-TV. O título de professor emérito ele é concedido ao docente aposentado na Universidade de Brasília, que tem alcançado uma posição eminente em atividades universitárias. Este título ele foi concedido por meio da resolução do Conselho Universitário número 0003, em reunião realizada no dia 31 de janeiro do ano de 2020. E para compor a mesa de honra virtual, convidamos a presidente do Conselho Universitário e magnífica reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abrão Moura, a diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM, da Universidade de Brasília, a professora Viviane de Mello Rezende. E, neste momento, assistiremos uma saudação dos membros da comitiva em cumprimento ao homenageado, o professor Nilson de Paula Pires. Eu estou muito satisfeito de que nosso professor Nilson de Paula Pires vai se tornar o mais novo professor emérito na UNB. Eu conheci ele na reunião da POX em 1984, quando ele expressou o desejo de voltar do México para o Brasil e ser professor na UNB. Aí, em 85, eu me tornei chefe do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais e nós contratamos 4 professores visitantes, inclusive o professor Nilson, já para o segundo semestre de 85, 35 anos atrás. Aí, no final do ano 85, o MEC nos obrigou a enquadrar todos os professores visitantes e colaboradores. Aí o professor Nilson nos tornou a nosso professor permanente. Em 87, o reitor Cristóvão Buarque nomeou o professor Nilson para ser o diretor do CIAN, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. 2 vezes ele foi professor visitante, pesquisador visitante no Chile, e finalmente ele foi para organizar e implantar o NILA, a Universidade Latino-Americana, no interior do Paraná, criado por presidente Lula. E agora eu estou muito satisfeito em que ele vai ser nosso professor emérito. Nilson, minha esposa Edir e eu desejamos muita felicidade e sucesso para você e sua esposa Sara. Eu fico feliz quando eu vejo o nome de um novo professor emérito da UNB. É mais um que vem se somar a essa nossa academia dos professores eméritos. No caso do Nilson, eu tenho uma satisfação a mais, porque eu tenho com ele uma dívida e tenho com ele 2 cumplicidades muito grandes. A primeira cumplicidade é o amor que nós temos pela história, pelos problemas e pelas soluções no continente latino-americano. O Nilson é um dos mais fortes latino-americanistas que eu conheço, tanto do ponto de vista do compromisso, do apego com o nosso continente, como também do ponto de vista das propostas que ele tem para aquilo que nós sabemos é um continente tão rico e, ao mesmo tempo, tão pobre. Eu sou um latino-americanista, como Nilson também é um latino-americanista. Nisso, nós temos uma relação forte. Segundo, é que o Nilson foi talvez o primeiro a acreditar na ideia que eu levei para a reitoria da UNB logo que assumi, tantos anos atrás, de estruturarmos a universidade matricialmente, com núcleos e departamentos. Os departamentos aprofundando o conhecimento na área e os núcleos trazendo a preocupação com um dos temas. E não há nenhum tema unidisciplinar.
Era preciso mudar a estrutura da universidade, caminhar para o que eu chamava e ainda chamo de universidade tridimensional. O Nilson acreditou nisso, me ajudou a formular a ideia e fez mais. Assumiu a direção, foi o primeiro diretor do CEAM, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Então, além de ajudar a formular, a pensar, ele executou. Isso é uma dívida que eu tenho com ele também. Mas, além dessas cumplicidades, dessas dívidas, eu tenho também uma relação muito forte, porque o Nilson, na política brasileira, faz parte daqueles que põem a educação como vetor do progresso. Ele é, como eu, discípulo de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, como Anísio Teixeira e alguns outros, Paulo Freire especialmente, eles fazem parte de um grupo que diz o vetor do progresso não está na economia, não está no chão da fábrica, está na banca da escola, na educação de base. Eu fico, às vezes, triste quando eu vejo que as universidades se esquecem da importância da educação de base, tanto como a base para fazer o bom aluno da universidade, como a base para que um cidadão possa desempenhar suas funções, enfrentar as dificuldades desse século, mesmo sem entrar na universidade. O Nilson faz parte daqueles que acreditam na importância da educação de base e acreditam também duas coisas fundamentais: que a educação brasileira pode ser tão boa quanto as melhores do mundo, que não nos contentamos apenas em melhorar de um ano para outro, comparando o Brasil com o Brasil, mas nós queremos dar um salto, comparando o Brasil com os melhores do mundo. E o segundo item, que o filho do mais pobre brasileiro tem direito e pode estudar numa escola igual à do mais rico brasileiro. O Nilson, ele tem essas afinidades comigo e eu com ele. Por isso, agora, além de tudo isso, nós vamos ser professores eméritos da UNB. Eu tenho um grande orgulho por ser professor emérito da UNB. Tanto que é esse o título que eu uso em tudo que eu faço. Eu tenho um grande orgulho nos outros professores eméritos de nossa universidade que estão junto conosco formando essa academia dos eméritos. Mas agora, com o Nilson, eu vou ficar mais orgulhoso ainda. Por isso, minha satisfação, meu abraço ao Nilson e dizer para ele que continuamos juntos. Por concessão do Conselho Universitário, nosso colega professor Nilson de Paula Pires recebe o título de professor emérito. O professor emérito, conforme a previsão estatutária, é outorgado ao professor que se aposenta, mas não a todo professor que se aposenta. Há aqueles que, em seu percurso acadêmico, tiveram uma condução elevada das atribuições docentes e de desempenho relevante na vida universitária. É o que faz do Colégio de Professores Eméritos uma espécie de conselho de personalidades, conselho de professores com grande relevo e com grande posição de compromisso com a universidade. É esse colegiado que o professor Nilson, com todos os méritos, vem se agregar. E seu percurso na universidade o qualifica para tal. Como professor, como gestor, como formulador. E numa vertente muito especial, que é aquela que inclui na luta por uma sociedade e uma universidade democratizadas, o legado de seu percurso como democrata que lutou pela reconstrução política do país pós-regime autoritário. E para o que pagou um preço elevado, o preço do exílio, primeiro no Chile, depois na Bélgica, no México, até retornar com anistia ao Brasil e ao UNB, onde passou a ter
um desempenho condizente com o seu compromisso e com a sua tradição na luta por cidadania, por democracia e por direitos humanos. Na UNB, o professor Nilce afeiçoou-se a dois grandes compromissos. O primeiro, de, na redemocratização da universidade, também contribuir para a mudança de sua planta epistemológica, de sua planta pedagógica, de ser o mediador da inserção da interdisciplinaridade no contexto da organicidade da universidade. E o fez pela dinâmica dos direitos humanos e da pesquisa para a paz. Claro que a UNB sempre teve um compromisso com a paz e com os direitos humanos, mas, em concreto, no tempo dessa redemocratização e com a atividade do professor Nilce, que nós vamos criar o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos, as disciplinas na graduação e pós-graduação de Pesquisa para a Paz e de Direitos Humanos e Cidadania. Então, o ingresso do professor Nilce no colegiado de eméritos é carregado deste simbolismo que projeta não só a sua biografia, mas a biografia inscrita na construção e reconstrução da universidade pública, da Universidade Brasileira e da Universidade de Brasília. Que o professor Nilce possa trazer para o colegiado de eméritos todo o sentido dessa luta, que não termina com a aposentadoria, porque a outorga do título lhe atribui novos compromissos nesse espaço digno da nossa instituição. Quero primeiramente saudar a magnífica reitora Márcia Abraão, aos senhores conselheiros e às demais autoridades presentes e familiares do professor homenageado. Quero saudar igualmente aos ex-reitores, professores da UNB, que receberam a distinção do professor Nilce para integrarem a comissão de honra neste ato. Ao reitor Cristóvão Buarque, que refundou a UNB após a ditadura e marcou a todos nós com seu livro A Aventura da Universidade. Ao reitor Antônio Carlos Ronca, da PUC de São Paulo e ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, ao reitor José Geraldo de Souza Martins, que refundou novamente a UNB após uma crise ética e que tive a satisfação de conviver intensamente com ele durante nossos reitorados, ao cientista político e professor emérito Davi Fleischer, pioneiro e colega de pesquisas eleitorais, e a professora Sara Almarza, da UNB, chilena e companheira de Nilce em sua caminhada. Como membro da comissão de honra, cumpre manifestar meu testemunho sobre os méritos do professor Nilce. Quando com ele convivi como meu vice-reitor pro tempore na UNILA, em substituição ao vice-reitor Jerônimo de Sierra, professor titular de Sociologia da Universidade da República, Uruguai, que por razões de saúde foi obrigado a retornar ao seu país. À época, em entrevista, declarei que após uma transição de quase 6 meses sem pró-reitor, tive a satisfação de ver nomeado pelo MEC um novo vice-reitor pró-tempore, cujo perfil certamente estaria à altura do seu antecessor. O professor Nilce, dizia, é um acadêmico com experiência latino-americana, ampla circulação internacional e um entusiasta do projeto da UNILA. E concluía, estou confiante que o novo vice-reitor dará sua contribuição inestimável
para o desenvolvimento de nosso ousado projeto universitário. Sabia que o professor Nielsen trazia em sua bagagem todas as condições para responder o desafio. Licenciado em Ciências del Desarrollo pelo ILADES em Santiago do Chile. Mestre em Planificação Econômica pela Université de Anvers, Bélgica. Master em História pela State University of New York, e que não pôde prosseguir seus estudos doutorais porque o CNPq negou-lhe bolsa por razões políticas. Ademais, professor visitante na Universidade do Chile e pesquisador associado da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL, ambos em Santiago do Chile, e, finalmente, coordenador do mestrado e doutorado na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da UNAM, México, de 1981 a 1985. Professor Nielsen foi empossado como vice-reitor da UNILA em 5 de fevereiro de 2013 e foi reitor pro tempore em exercício de fevereiro a junho de 2017 com uma profícua gestão. Com esse itinerário internacional e sua experiência na UNB, como primeiro coordenador do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, CEA, que foi pioneiro com essa missão, fundado no Brasil pelo reitor Cristóvão Buarque, e apesar de todos os esforços para implementar o projeto original e inovador da UNILA nesses primeiros anos, em que o professor Nielsen deu a sua contribuição efetiva, hoje, infelizmente, nossa universidade está em mãos de um reitor e vice nomeados pelo atual presidente da República. Faço votos que a UNB seja poupada deste risco cruel e seja respeitada a vontade de sua comunidade universitária. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa festa da UNB, nessa justa homenagem a um grande amigo, Nielsen de Paula Pires. Um justo reconhecimento, o título de professor emérito que lhe é concedido neste momento. Conheço o Nielsen faz 50 anos e quero ressaltar algumas características da sua personalidade que sempre me impressionaram. Nielsen é um homem de coragem. Ele enfrentou por 2 vezes o exílio. Se exilou no Brasil na época da ditadura militar e depois com Pinochet no Chile. E sempre demonstrou no exílio muita coragem. Segundo a sua formação intelectual, é um homem de método rigoroso da análise política que faz, um grande cientista político. E terceiro, a capacidade de aglutinar pessoas. Foi isso que demonstrou nas inúmeras gestões à frente dos inúmeros departamentos da UNB. Que bom estar nesse momento e que Nielsen continue juntos para que a gente possa continuar lutando por um mundo melhor. Querido professor Nielsen, para mim, meu companheiro de toda uma vida. O Nielsen tem tido uma carreira, uma trajetória acadêmica muito interessante e valiosa, morando em diferentes países e ensinando em diversas universidades. Como professora desta casa, me enche de orgulho como a UNB reconhece o trabalho de seus colaboradores e hoje concede este prêmio ao professor Nielsen. Sou testemunha que seu trabalho tem sido de tempo mais que completo, como professor no Instituto de Ciências Políticas e como fundador
e diretor do CEAM. Um percurso fecundo e cheio de conquistas. Parabéns, Nielsen. Muito obrigada por essa linda homenagem. E agora recebemos, com muita alegria e satisfação, e com vários aplausos, o homenageado, o professor Nilson de Paula Pires. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanham pelo YouTube, no canal da UNB TV, em especial aos familiares e amigos, os docentes, os técnicos administrativos e alunos da nossa universidade, que estão acompanhando o evento. Muito obrigada pela sua participação. Gostaria também de registrar a presença da decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional da Universidade de Brasília, a professora Denise Imbroise, e também do decano de Assuntos Comunitários da Universidade de Brasília, o professor Hileno Isídio da Costa, e também a decana de Administração da Universidade, a professora Maria Lucília dos Santos. Muito obrigada pela presença de todos. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. Peço a gentileza de projetarem o hino nacional. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amor a própria morte.
Muito obrigada. Para declarar a abertura desta sessão solene, passamos a palavra à presidente do Conselho Universitário e magnífica reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abrão Moura. Bom dia. Estou com uma instabilidade na minha rede. Declaro aberta esta sessão solene de outorga de título de professor emérito ao docente Nilson de Paula Pires. Marcela está sem áudio. Para proferir o discurso de apresentação do homenageado, convidamos a professora Maria Lúcia Pinto Leal, ex-diretora do Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares, o CEAM, da Universidade de Brasília. Com a palavra, professora. Um bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a nossa querida reitora eleita, Márcia Abrão, a diretora do CEAM, professora Viviane Rezende, a comitiva de alta excelência indicada pelo professor Nilson de Paula Pires, e em nome do professor Cristóvão Buarque, ex-reitor da UNB e fundador do CEAM, e professor José Geraldo, ex-reitor e fundador do CEAM, cumprimentar os demais membros dessa seleta comitiva. Nesse momento, me sinto muito honrada pelo convite feito pelo meu querido amigo e professor Nilson de Paula Pires para ser sua oradora e revelar porque ele é tão merecedor do título de professor emérito, e para mim é uma tarefa profundamente prazerosa. Quando assumi o CEAM em 2016, 2019, para dar continuidade ao projeto dos fundadores do CEAM, que consta hoje no projeto Memória do CEAM, que podem assistir o vídeo quando a gente recupera toda a concepção libertária deste centro. Tive a oportunidade de estabelecer uma relação de amizade e parceria com o nosso querido ex-reitor Nilson. E ele, nesse momento em que nós nos encontramos, eu senti nesse professor um carinho, um respeito profundo, pois ele, além de ter aceito o meu convite para ser assessor internacional do CEAM, para implementar o programa de internacionalização da universidade na gestão da nossa querida reitora, ele se demonstrou um assessor importante para mim, pois que, se ele foi duas vezes diretor do CEAM, tinha a história desse centro de uma forma extremamente viva, e a preocupação dele era que o CEAM não perdesse sua característica inicial, fundamentada pelos preceitos de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira. Então, ele me contou toda a história do CEAM e me deu muitos conselhos e, sobretudo, acreditou na capacidade do nosso coletivo refundar essa instituição, pois, quando assumi, estava numa situação muito difícil. Então, professor Nilson de Paula Pires, eu conheci algumas qualidades suas com mais profundidade, pois já sabia da sua importância na Universidade de Brasília e em outras universidades, não é? E uma dessas qualidades, entre tantas outras, né, é que você, para os acadêmicos da Universidade de Brasília, para a comunidade do CEAM e para os acadêmicos de outras universidades internacionais, dos quais eu fui testemunha, reconhecem o senhor como um cientista político de excelência, um defensor incansável da democracia e da participação social, um professor que luta pelos direitos humanos, pela educação pública de qualidade, como o professor Cristóvão colocou, uma educação de base, uma educação para todos. E um homem extremamente solidário e justo.
Essas suas características que lhe conferem uma natureza humanista foram os alicerces estruturantes para que você se dedicasse em sua trajetória e colocasse em prática seus ideais, que se por um lado utópicos, hoje muitos deles concretizados, como por exemplo o CEAM. Ressalto que a sua capacidade de diálogo com a universidade, com a sociedade, e as experiências que o senhor desenvolveu nos grandes projetos de uma educação pedagógica que possibilitasse compreender a importância da multi- e interdisciplinariedade como uma ruptura a um pensamento fragmentado e disciplinar, sem perder de vista a importância da disciplina, o senhor lutou em vários espaços acadêmicos para que a perspectiva do CEAM fosse irradiada em várias universidades, inclusive da América Latina, e também da UNILA, quando o senhor foi reitor. Estivemos juntos em algumas missões internacionais com o propósito de levar essa perspectiva do CEAM às universidades e às redes da América Latina. Como bem disse o professor Cristóvão, o senhor teve e tem uma grande história de articulação e fortalecimento da relação Sul-Sul. E nessas parcerias que nós estabelecemos e convênios internacionais que estabelecemos na América Latina, gostaria de apresentar algumas que foram muito importantes e que eu tive a oportunidade de acompanhar e verificar que o senhor é um diplomata libertário. É impressionante a capacidade de agregar, e não é de convencer, é de mostrar a importância, não é, dos processos democráticos e a perspectiva avançada do conhecimento pedagógico que o CEAM vem se traduzindo nas suas temáticas e na sua avançada estruturação e organização pedagógica em núcleos e na sua forma de articular os temas sociais e da realidade da América Latina junto à nossa pós-graduação em Direitos Humanos, Desenvolvimento e Cooperação Internacional. Então, você, como cientista político, um diplomata libertário, que certamente tem, dentro da sua construção, uma educação que constrói um processo ético e de múltiplas capacidades de entendimento da realidade social por dentro de várias áreas do conhecimento, quando estivemos uma articulação em convênio com o IDEA Zate, no Chile, com o Jaime Fernando Estessoro, e observei o compromisso e como eles realmente tinham o senhor como uma referência do Brasil na construção desse pensamento. Também na Argentina, com Juan Marcelo Gullo, da Universidade Nacional de Lanús. Também com Vitório Oxilia, do Paraguai, da Universidade Paraguai UNA. Também com Eduardo Boaventura Deveres Valdez, também do ZAT, no Chile. Também Raul Bernal Mesa, na Argentina. Guatemala, com Luiz Alberto Padilha. E em Costa Rica, que foi surpreendente, né, porque estar com o professor Nilson nas missões internacionais, a gente aprende demais. A capacidade dele, a gentileza, a agudez e um pensamento aquilatado que vai impressionando e construindo as redes de pensamento e conhecimento que leva aqueles sujeitos sociais a entenderem a importância de estar conosco na Universidade de Brasília, e, no caso, o CEAM. E nesse momento, em Costa Rica, que nós assinamos a Carta de Costa Rica, junto com vários centros da mesma natureza do CEAM, multi-interdisciplinar, inclusive estava a USP também presente, o professor Nilson falou: Maria Lúcia, vamos conhecer a Universidade da Paz,
conhecer, eu quero te apresentar o reitor Francisco. E na mesma manhã, ele pediu que a secretária lá de Costa Rica, da universidade, ligasse para a secretária dele. Imediatamente, o reitor marcou uma agenda para de tarde, e lá fomos nós. Foi surpreendente esse encontro. Eles dois conversaram das suas trajetórias conjuntas e também mostraram, especialmente o reitor, a decisão de vir à Universidade de Brasília discutir a Universidade da Paz. Então, eu fiquei impressionada com essa capacidade do professor Nilson de estabelecer alianças com tanta seriedade e uma potência acadêmica extraordinária. Feito isso, eu queria destacar aqui, então, que o reconhecimento da trajetória acadêmica, política, social e de gestão desse professor, inegavelmente, é reconhecida pelo CEAM, pela Universidade de Brasília, quando nós indicamos ele, já tardiamente, para receber o título de professor emérito. E você sabe, professor Nilson, naquele momento ficamos muito emocionados quando discutimos a importância de indicá-lo. E o nosso colegiado, Viviane sabe disso, a nossa nova diretora, que todos os professores que compõem o colegiado do CIAN são de vários departamentos da universidade, é um colegiado multidisciplinar de excelência, e naquele momento que a gente apresentou o nome do professor Nilson, eu me emocionei muito, porque todos aplaudiram, e foi, assim, um momento muito importante e muito feliz para o CIAN. Resgatar o professor Nilson, um dos fundadores, e que tem uma defesa enorme da proposta pedagógica do CIAN. E, claro, foi aprovado no Conselho também, no Conselho da Universidade de Brasília, por aclamação. Outro momento que eu participei de muita emoção. Então, professor Nilson, embora você é um jovem antigo amigo meu, porque não lhe conheci em toda a sua trajetória, mas foi no CEAN que eu pude entender que parece que a gente já se conhecia há muitos anos. E por isso, eu agora vou, de uma forma mais formal, ler um pouco sobre a sua trajetória. Professor Nilson ingressou na Universidade de Brasília como docente em 1985, onde permanece até hoje, mesmo aposentado, fazendo suas contribuições, um grande assessor e conselheiro do CEAN e da própria universidade. Tem licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora de Janeiro, em São Paulo, Brasil, e também licenciado em Ciências Sociais, com menção em Sociologia, pelo Instituto Latino-Americano de Doutrina e Estudos Sociais e Lares, em Santiago do Chile. Tal licenciatura é reconhecida pela Universidade Católica de Louvain, em Bélgica, onde também fez estudos no Instituto de Países em Vias de Desenvolvimento da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais. Ingressou na UNB como docente em 1985, onde permanece até hoje. Fez o curso de pós-graduação, licenciatura em Ciências de Desenvolvimento, continuou seus estudos em Sociologia no Instituto de Países em Vias de Desenvolvimento, Universidade Católica. Ainda na Bélgica, realizou mestrado em Planificação Econômica no Centro Universitário do Estado, em Amberes. Posteriormente, foi candidato avançado ao doutorado em História, cumprindo com todos os requisitos de exames de qualificação e compreensivo, faltando somente a apresentação da tese, conforme ampla documentação apresentada pela Universidade do Estado de Nova York, em Stony Brook, nos Estados Unidos da América. O caráter multidisciplinar de seus estudos e o grau de internacionalização alcançados neste processo demonstram uma qualificação diferenciada e, somado às qualidades humanas de iniciativas, inovação, dedicação ao trabalho e companheirismo, nos colocam diante de um professor que deu significativas contribuições para a Universidade de Brasília, por meio de sua atuação no CEAN e demais setores da gestão da UNB, ou das instituições com a qual se relacionou profissionalmente. Vale mencionar que iniciou o magistério profissional com pouca idade. Ainda estudante universitário, foi professor do ensino médio no Colégio Companhia de Maria, na Vila Nova Conceição, em São Paulo.
Lecionou um cursinho para vestibular, cursinho Movimento em Guarulhos, São Paulo. Começou a sua carreira universitária como monitor e professor instrutor na faculdade onde estudou na sua graduação, Nossa Senhora Medianira, dirigida pelos jesuítas em São Paulo. Foi professor assistente no Departamento de História da Universidade de Nova York, Stony Brook, Estados Unidos, da América do Norte, onde ensinou História recente dos Estados Unidos e História da América Latina. Ensinou na pós-graduação da Faculdade de Ciências Políticas da Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, onde também foi coordenador dos programas de mestrado e doutorado em estudos latino-americanos. Foi pesquisador do Centro Latino-Americano, da mesma faculdade. Estando na UNAM, foi requisitado pelo governador e secretário de Educação do governo do Estado do Rio de Janeiro. Foi pesquisador visitante tanto no Instituto Nacional da Universidade do Chile, como no Instituto Latino-Americano de Doutrina e Estudos Sociais de ILADES. No ILADES, organizou um seminário para os professores do seu programa de pós-graduação que pensavam em modificar os seus currículos. Como resultado do seminário, surgiu a ideia de transformar o ILADES em uma universidade. E, em consequência, cria-se a Universidade Alberto Hurtado, dirigida pelos jesuítas no Chile. Professor Nício de Paula Pires foi requisitado pelo MEC e requisitado pelo Ministério da Educação para ocupar o cargo de vice-reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, em Foz do Iguaçu, onde passou 4 anos. Foi reitor em exercício por 4 meses na mesma universidade, quando solicitou sua exoneração. Pelo trabalho realizado na UNILA nesse período, foi reconhecido e recebeu o Prêmio de Excelência e Qualidade Brasil 2016, outorgado pela Associação Brasileira de Liderança, Braslider, bem como o título de comendador. Anteriormente, já havia recebido a comenda Ordem ao Mérito ao trabalho presidente Getúlio Vargas, também como comendador, das mãos do ministro do Trabalho e Emprego do governo brasileiro, pelo desempenho no Conselho Nacional de Imigração. O governo chileno, através do seu presidente da República, distinguiu nosso professor com a condecoração de Ordem Liberador Bernardo O'Higgins, a máxima condecoração a um estrangeiro. Outras informações relevantes. Em 2013, foi vice-reitor da Universidade Federal, eu já falei da UNILA. No período de fevereiro e junho de 2017, exerceu a função de reitor dessa mesma universidade. 2009 a 2010, exerceu a função de chefe de gabinete do reitor da Universidade de Brasília. Em 2008, desenvolveu a atividade de assessor do reitor da Universidade de Brasília. De 1999 a 2006, exerceu a função de diretor do Centro de Estudos Multidisciplinares. De 87 a 88, foi membro da Comissão de Acompanhamento das Constituintes da CNBB. De 86 a 90, foi diretor do Centro de Estudos Multidisciplinares por 2 vezes, né, já te falei. E de 1996 a 98, foi presidente do Conselho Latino-Americano de Investigação para a Paz, secretário-geral do Conselho Latino-Americano para a Paz, e em 1989 foi membro do Conselho Internacional de Pesquisas e Associação nos Estados Unidos. De 1990 a 1991, foi membro da Educação para a Paz na Comissão Internacional do IPRA, da Suécia. Em 1997, foi membro deste comitê. A comunidade da Bahia no Brasil outorgou ao professor Nício de Paula Pires o título de cidadão do mundo, por seu trabalho em prol da paz mundial, quando criou a primeira disciplina de estudos e pesquisa para a paz em uma universidade pública brasileira, estimulada pela Unesco e realizada no CIAN, do Centro de Estudos Multidisciplinares. Então, professor, eu queria dizer também que a sua produção acadêmica tem mais de 130 publicações entre livros, artigos e outros formatos. Então, parabéns, e isso aqui foi apenas uma pequena amostragem do tamanho do seu investimento acadêmico, público e de extraordinária irradiação para o Brasil e para a América Latina. Muito obrigada por você ter me convidado. Foi uma honra estar aqui tratando da sua excelente trajetória. Muito obrigada pelas palavras, a professora Maria Lúcia. E neste momento, eu peço, antes de outorgar o título, eu passarei a palavra ao professor Nilson de Paula,
Devido a um detalhe aqui administrativo, eu passo a palavra, então, ao professor Nilson de Paula. Professor, liga o microfone, por gentileza. Obrigado. Ok. Magnífica reitora, professora Márcia Abraão Moura, excelentíssima professora emérita Maria Lúcia Pinto Leal, ex-diretora do CEAM, excelentíssima professora Viviane de Melo Rezende, diretora do CEAM, professores membros da comitiva de honra, professor Davi Fleischer, professor emérito Davi Fleischer, professor emérito Davi Fleischer, professor emérito Cristóvão Buarque, reitor José Geraldo de Souza Júnior, professor emérito e ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Elgio Trindade, professor reitor, ex-reitor da Universidade Católica de São Paulo e do presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Antônio Carlos Caruso Ronca, e professora Sara Almarça, professora titular da Universidade de Brasília. Minhas amigas e meus amigos, vocês não imaginam o regozijo por participar deste evento. Quanta honra por esta investidura de maneira pública e solene. Como é bom ter o reconhecimento pelo trabalho realizado por mais de 3 décadas nesta universidade. Aqui desenvolvi minha vida acadêmica plena. Ensinei, pesquisei, escrevi, transmiti, inovei, disseminei conhecimentos. Participei de várias instâncias administrativas. Foram anos de dedicação e muito trabalho. Portanto, minhas palavras hoje não são mais do que agradecimentos. Dou graças à vida que me ha dado tanto, como cantou Violeta Parra em forma de oração. Dou graças a quem me deu a vida, quem me transmitiu a vida, a meus pais Vicente de Paula Pires e Lilian Vilma Frigolete Pires, e a quem me acolheu em vida, a minha família e a sociedade. Magnífica reitora, levo comigo uma imensa gratidão pela oportunidade e privilégio que tive de servir profissionalmente à Universidade de Brasília. Com devoção, aqui dediquei a maior parte da minha vida produtiva. Ensinei, aprendi, num convívio vibrante com alunos e com outros servidores, colegas e técnicos administrativos. Estou agradecido a todos. Ao cumprimentá-la, magnífica reitora, o faço extensivo a seus companheiros de gestão, professores e técnicos. Reconheço e destaco a sua competência, bem como a de sua equipe, que, sob sua liderança, vem não só administrando a universidade, mas, sobretudo, liderando um processo de afirmação dos princípios fundantes da nossa instituição. E mais, em um contexto político de imensas dificuldades, como restrições econômicas e plena pandemia. Seu trabalho tenaz, perseverante e sem esmorecimento foi reconhecido pela ampla maioria da comunidade universitária, que, em consulta recente para eleger
quem deve ocupar a reitoria, a consagrou como vencedora por ampla maioria de votos nos seus 3 segmentos. Todos esperamos, magnífica reitora, que sua nomeação para o cargo na Universidade de Brasília para um 2º mandato seja feita pelo presidente da República, respeitando o princípio constitucional da autonomia universitária. Sou grato à ex-diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, professora Maria Lúcia Pinto Leal, pela iniciativa de propor este gesto de reconhecimento, o de outorga do título de professor emérito. Agradeço ainda as generosas palavras com que me apresentou neste ato. Aproveito a oportunidade para felicitá-la, professora Maria Lúcia, pela excelente gestão realizada como diretora do CIAN, cujo término deu-se recentemente. Ao mesmo tempo, saúdo os membros do Conselho Deliberativo do CIAN, que aprovaram por unanimidade a proposta, bem como aos membros do Conselho Universitário em concederem por aclamação a outorga desse título, em sua reunião de 31 de janeiro de 2019, e que só agora é levado a termo devido à excepcionalidade do momento que vivemos de isolamento social causado pela pandemia que nos assola. Meus agradecimentos igualmente à professora Viviane de Melo Rezende, eleita recentemente diretora do CIAN. Desejo muito êxito em suas novas atribuições e responsabilidades. A senhora professora Viviane dará continuidade aos 34 anos de existência do CIAN, que, como parte do seu patrimônio, além da notável produção em atividades fins da universidade, conta com 4 professores eméritos entre os 8 diretores eleitos que a antecederam. 3 ex-reitores da Universidade de Brasília foram ou são vinculados ao CIAN. Cristóvão Buarque, o saudoso, também professor emérito Roberto Aguiar e José Geraldo de Souza Júnior. A UNB outorga títulos de professor eméritos desde 1972. Até o ano passado, quer dizer, em 48 anos, somente 138 professores foram agraciados, sendo que 18 desses eméritos contribuíram e alguns continuam contribuindo com o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, quer como coordenadores, quer como pesquisadores. Portanto, 13% dos eméritos da UNB trabalharam no CIAN. Professora Viviane, conte com o nosso apoio em sua gestão. Sei que ninguém faz nada sozinho e nada se faz sem colaboração. Celebrar essa conquista e receber esse galardão deve-se à ajuda de inúmeras pessoas. Eu gostaria de mencionar a cada uma que ao longo da minha vida contribuiu para que eu seja o que sou, começando por os meus professores, desde aqueles da alfabetização. Entretanto, através dessa comitiva de honra que me acompanha, manifesto minha mais profunda gratidão e peço a que se sintam representadas em cada um e por todos eles. Ninguém faz nada sozinho e nada se faz sem colaboração. Cheguei em Brasília na metade de 1985, depois de 15 anos de exílio, em um momento de transição.
a sociedade brasileira preparava-se para retornar a um regime democrático com a eleição indireta de Tancredo Neves, ocorrida meses antes, no início do ano. A Universidade de Brasília preparava-se para eleger o seu primeiro reitor. Era uma época de grandes incertezas e de esperanças. Época propícia para a renovação e para recuperar os valores fundantes da UNB, idealizados por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Recomeçar a universidade interrompida em 1964. Reinventar a educação superior, entrelaçando as diversas formas de saber. Formar profissionais comprometidos com a transformação social e com ideias críticas. Este era um mistério. Antes de chegar a Brasília, eu realizava um exitoso e intenso labor na Universidade Nacional Autônoma do México, no programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais. Por um lustro, dei aulas e coordenei a especialidade de estudos latino-americanos nos programas de mestrado e doutorado. Estimulado pelas mudanças políticas que vinham ocorrendo no Brasil e pelo incentivo de meu amigo Guy de Almeida, iniciei os contatos para regressar. Daqui, eu havia partido com 25 anos de idade. Regressava com 40, para um outro país. Um novo país onde adaptar-me. A diferença é que agora era o meu país. Assim, sou grato ao professor emérito da UNB, Davi Fleischer, eminente cientista político, que me acompanha na comitiva de honra, a quem devo o início da minha carreira na UNB. Como chefe do Departamento de Ciências Políticas e Relações Internacionais, empenhou-se e, com afinco, conduziu o processo da minha contratação às instâncias superiores da universidade. Sob a direção do professor Davi, iniciei minhas atividades acadêmicas e administrativas no departamento docência, coordenação da pós-graduação na ciência política e coordenador adjunto do curso de especialização sobre a América Latina, criado pelo professor emérito José Carlos Brandi Aleixo. Sou grato ao professor emérito, ex-reitor da UNB, Cristóvão Buarque, idealizador e criador do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, que me honra como integrante desta comitiva e me acompanha. Eu, recém-chegado na UNB, fui convidado pelo reitor Cristóvão para implementar uma das ideias forças contidas no seu programa de gestão, que era o projeto UNB. Tratava-se da criação dos núcleos temáticos multidisciplinares e sua instância administrativa, que seria o CEAM. Aceitei o desafio e estou agradecido pela oportunidade dada. O projeto UNB tinha como objetivo transformar a nossa universidade, dando-lhe uma nova dinâmica. Sua reformulação a colocaria na vanguarda da busca do conceito de liberdade para influir na realidade social. Defendia a redefinição dos objetivos da universidade que herdávamos da ditadura militar, tanto do ponto de vista epistemológico, como da forma organizacional, e seu instrumento seriam os núcleos temáticos multidisciplinares. Assim, nos situaríamos na fronteira do futuro. Urgia que a universidade rompera com as amarras que lhe impediam de desempenhar o seu papel crítico e libertário a fim de dar respostas às questões relevantes para a sociedade. Esses núcleos aglutinariam pesquisadores, professores de diferentes áreas do conhecimento, inclusive pessoas de fora da universidade, para trabalharem juntos um tema de interesse social. Cumprimos um calendário. Inicialmente, o debate para a criação do primeiro núcleo sobre a América Latina.
Havia a intenção de que a UNB fosse a Universidade da América Latina, partindo de articulações de iniciativas já existentes no campus e criando novos espaços. Na fase de institucionalização dos núcleos, o Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, sobre a titularidade do professor emérito Isaac Reutemann, tem um papel importante. Seu conselho analisa e aprova as propostas de criação de núcleos. Entre janeiro e abril de 86, são aprovados os seguintes núcleos temáticos: estudos sobre a América Latina e Caribe, transportes, leste europeu, licenciaturas, urbano-regionais, ambientais, mundo árabe, políticas científicas e tecnológicas, paz e direitos humanos, mulher e afro-brasileiro. Aprovados no Conselho do Decanato, essas novas estruturas ficam em caráter provisório aí colocadas. Em 29 de abril de 1986, é criado o CEAM por ato do reitor, Cristóvão Buarque. Os coordenadores de núcleos constituem o colegiado do CEAM e elegem a um de seus pares para ser diretor. Através dos núcleos temáticos e do CEAM, a universidade abriu-se à sociedade e a gestão do reitor Cristóvão torna-se referência em discussões acadêmicas, políticas, nacionais e internacionais. Na década dos 80. Os movimentos sociais, como os seringueiros do Chico Mendes, aqui tinham voz. O desenvolvimento econômico, desde uma perspectiva de inclusão social, começa a ser elaborado. É no núcleo temático do CEAM sobre Brasil contemporâneo, coordenado pelo reitor Cristóvão Buarque, que o projeto Bolsa Escola é gestado e posteriormente levado à prática, concretizando a inspirada ideia preconizada por Anísio Teixeira no Plano Educacional de Brasília, de que crianças deveriam permanecer nas escolas o dia todo, e o Estado paga às famílias pobres para manterem seus filhos na escola. Sou grato ao ex-reitor da UNB, professor José Geraldo de Souza Júnior, que me acompanha nessa comitiva de honra. Companheiro desde os primeiros momentos de minha presença na UNB. Juntos fomos fundadores do CEAM. Juntos criamos o Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos. Juntos criamos, pelo Núcleo de Estudos para a Paz, a primeira disciplina de estudos para a paz em uma universidade pública brasileira. No contexto do programa da Unesco Paz e Compreensão Internacional, noticiada pelo Correio do IBEC, revista da Unesco, em 1989, como uma ação inovadora. O professor José Geraldo mantém-se fiel à sua linha de pesquisa, o direito achado na rua, bem como sua dedicação ao Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, hoje coordenado pela professora Nair Bicali. É louvável sua contribuição ao programa de cursos de pós-graduação promovidos pelo CEAM, particularmente os direitos humanos e cidadania, tanto estrito como lato sensu. Como reitor da Universidade de Brasília, em sua gestão, o professor José Geraldo dá continuidade à linha de orientação dos nossos fundadores, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, de colocar a universidade em sintonia com a sociedade. Sou grato ao ex-reitor da PUC de São Paulo e ex-presidente do Conselho Nacional de Imigração, professor Antônio Carlos Caruso Ron, meu fraternal amigo, companheiro desde os bancos universitários. Comungamos ideais e a preocupação com a educação, como meio de transformação da realidade.
Acreditamos na ação, impulsionados pela razão e impelidos por uma consciência crítica que busca construir um mundo mais justo, mais plural e mais democrático. Compartilhamos os mesmos valores, a preservação da vida e da natureza. Entendemos que a educação é libertadora e que a universidade tem uma missão ética política de formar cidadãos democráticos. Sou grato ao professor emérito e ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Elgio Trindade, que me acompanha nessa comitiva de honra. Agradeço haver sido seu colaborador. Como fundador e quando reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, o professor Elgio Trindade, referência nacional e internacional no campo da ciência política, convidou-me para ocupar o cargo de vice-reitor para colaborar no processo de implantação dessa Universidade Federal em Foz do Iguaçu. Requisitado e nomeado pelo MEC, cedido pela UNB, trabalhei por 4 anos, 4 meses e 4 dias nesta árdua e mais gratificante missão. Somos parte de uma geração de utópicos. Seduzido que fui pelo projeto UNILA, que considero ousado, estratégico, pioneiro, histórico e único, aceitei acompanhá-lo nessa empreitada. Acredito na sua viabilidade. Contribuir para a existência de uma universidade que se propõe ser bilíngue, intercultural, interdisciplinar, com vocação internacional, cujo objetivo é analisar a região latino-americana desde uma perspectiva crítica, visando a sua integração regional, a cooperação internacional para a construção da paz e do seu desenvolvimento sustentável, em uma busca permanente da sua emancipação, é um desafio irrecusável para um latino-americanista. Torna-se um imperativo ético. E hoje, quando um projeto de tal magnitude e alcance está ameaçado pela política educacional posta em marcha pelo governo federal, renovo e manifesto meu apoio e entusiasmo em defesa do projeto original da UNILA. Estou solidário com o professor Elgio e com todos aqueles que com ele colaboraram no seu processo de elaboração e implantação e que agora lutam pela defesa da manutenção do projeto original da UNILA. Conclamo a que mais entusiastas se somem a nós nessa luta. A UNILA resiste. Termino saudando a professora titular da Universidade de Brasília, Sara Almarça, que me acompanha nesta travessia fazem 47 anos. Com ella anduve cidades e charcos, playas e desertos, montanhas e llanos, companheira nas alegrias e tristezas, com nossos filhos Valentina e Felipe, companheira na saúde e nas doenças. Por tudo o que a vida nos deu, sou grato, muito obrigado. Por esse ato solene, sinto-me vinculado à Universidade de Brasília e por tudo o que aqui vivemos. Agradeço a todas e a todos. Muito obrigada pelo belo discurso, professor Nilson. A presidente do Conselho Universitário e magnífica reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abraão Moura, concede o título e entrega o diploma de professor emérito ao professor Nilson de Paula Pires.
Eu, Márcia Abraão Moura, reitora da Universidade de Brasília, concedo o título de professor emérito ao professor Nilson de Paula Pires, conforme regulamentação do Conselho Universitário da Universidade de Brasília. Muito obrigada, professora Márcia. O diploma está sendo projetado, né, o diploma com o título de professor emérito concedido ao professor, e eu vou ler. O Conselho Universitário da Universidade de Brasília, no uso de suas atribuições e de acordo com a resolução do Consune 003 do ano de 2020, outorga ao professor Nilson de Paula Pires o título de professor emérito, por ter alcançado posição eminente em atividades universitárias. Parabéns, professor Nilson. E neste momento, para um momento especial e musical, em homenagem ao professor emérito Nilson de Paula, exibiremos a canção dela, que é cantora e compositora, e uma das artistas que lançou as bases do movimento artístico conhecido como Nova Canção Chilena. Com vocês, a canção Gracias a la Vida, de Violeta Parra. Sí, como que... ¿Entiende o no? ¿Van a cantar ahora que la gracia a la vida? No, porque él habló. Gracias a su vida, Nilson. Ah. Está sem áudio. Está sem áudio. Peço que projetem o vídeo com o áudio, por gentileza. Então, vamos dar andamento aqui no roteiro. Estamos com... Então, só um minuto, por gentileza. Eu passo a palavra à diretora... Marcela, vamos dar continuidade, mas vamos tentar retornar com o áudio, tá? Ok, tá ótimo, professor. Eu vou passar a palavra à diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares do CEAN, da Universidade de Brasília, a professora Viviane de Melo Rezende. Com a palavra, professor. Obrigada, Marcela. Bom dia a todas, bom dia a todos. Mais uma vez cumprimento a nossa magnífica reitora reeleita, a professora Márcia Abrão. Cumprimento a professora emérita Maria Lúcia Leal, pela fala inicial nesta cerimônia de hoje. Cumprimento o homenageado, professor Nilson de Paula Pires, em seu nome toda a comitiva que o acompanha na cerimônia. Também cumprimento toda a nossa comunidade do CEAN, que hoje mais uma vez se orgulha com esse título conquistado pelo professor Nilson, tão merecido, e cujo discurso no dia de hoje nos honra como centro, retomando a nossa história, a história do CEAN. Quanta honra, quanto mérito, professor. Que emoção. Eu acho que foi sorte minha que não tocou a música ainda antes da minha fala, porque eu não sei se eu ia aguentar. Fiquei tão emocionada com o seu discurso. Quanto se pode aprender numa cerimônia como esta, eu pensei. E que bom saber que vai ficar gravada no YouTube da UNB-TV, e assim eu vou poder assistir novamente, o que certamente farei para aprender mais das suas palavras. O professor Nilson tem formação em várias áreas, como já foi mencionado hoje, em filosofia, história, ciências sociais, numa trajetória multidisciplinar nas áreas das humanidades, das ciências sociais. Essa formação, não por acaso, enuncia sua afinidade com a vocação do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, já que ele é um dos seus fundadores.
professor tem uma brilhante carreira internacional, também já mencionada, circulou em espaços privilegiados do pensamento, onde deixou a sua marca. E, como diz a canção, a nossa experiência transitória no espaço é um movimento de deixar e receber. E assim, ao passo em que deixou sua marca nas muitas universidades em que estudou e ensinou, também delas nos trouxe as vivências, os olhares, os sonhos de liberdade, os compromissos com a paz e os direitos humanos. Chile, México, Estados Unidos, Bélgica, foi o professor Nilson aguçando percepções, acumulando experiências, com que depois enriqueceu esta Universidade de Brasília generosamente, e em especial o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, como a história que ele acabou de nos contar não deixa dúvida. Do CEAM, o professor foi o primeiro diretor, um cargo que desempenhou por 11 anos, em 2 períodos, entre 1986 e 1990, depois de 1999 a 2006, e mais recentemente foi conselheiro da muito bem-sucedida política de internacionalização do CEAM, compartilhando importantes redes e contatos com a então diretora, a professora Maria Lúcia Leal, cuja gestão é sempre celebrada e hoje também está conosco presente. O professor Nilson desempenhou brilhantemente esse papel no aconselhamento da política internacional. E, da mesma forma como antes ele fizera em outras instâncias, como diretor e nos vários espaços em que colaborou com a Universidade de Brasília ao longo dessa história. Este título de professor emérito pela Universidade de Brasília se soma a tantos outros reconhecimentos e honrarias recebidos antes pelo professor. Cidadania Mundial em Direitos Humanos pela Unesco, condecoração da Ordem Libertador Bernardo O'Higgins pelo governo chileno, comendador da Ordem Mérito do Trabalho Getúlio Vargas pelo Ministério do Trabalho e Emprego do governo brasileiro em outros tempos. Entre os muitos e importantes prêmios, este título que hoje nós comemoramos carrega o afeto especial desta Universidade de Brasília, que não está apenas no coração da cidade, como diz o slogan, está também nos nossos corações, em cada coração conquistado pela UNB e no coração do professor Nilson também. Parabéns, professor, por essa merecida homenagem que o senhor recebe hoje. Parabéns. Obrigada, professora Viviane, pelas palavras, e vamos projetar novamente a canção escolhida pelo nosso homenageado nesta manhã. Eu peço a gentileza de projetar novamente a canção. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida
que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Pela canção. Ouviremos agora o pronunciamento da presidente do Conselho Universitário e magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abrão Moura, que em seguida declarará o encerramento dessa sessão solene que concedeu o título de professor emérito ao professor Nilson de Paula Pires. Boa tarde agora para os que chegaram depois. Cumprimento a professora Viviane, diretora do CEAM, professora Maria Lúcia, ex-diretora do CEAM, a nossa até... Meu microfone desligou. Passo a professora Maria Lúcia. Me ouvem? Professora Maria Lúcia, a professora emérita que era mais jovem, mais fresca até agora, e agora passamos o título para o professor Nilson. E os 3 professores eméritos desta semana são professores eméritos com proposições do CEAM. Professor Nilson, é uma honra estar aqui presidindo essa solenidade. Um cumprimento especial como amiga, como parceira, como companheira de trabalho que fomos. E também cumprimento a Sara, toda a sua família, seus filhos, seus amigos, toda a comitiva que estava aqui, seus familiares que estão nos assistindo, alguns no Brasil, outros no Chile. Não sei se tem outros países também. Eu quero dizer, então, que é uma honra para a Universidade de Brasília esse título, como podemos ver pela própria qualidade da comitiva, todos ex-reitores, alguns da Universidade de Brasília e outros de fora. O professor Nilson, como já foi mostrado aqui, tem uma trajetória brilhante em diferentes países, em diferentes universidades. E na nossa UNB foi o primeiro diretor do CEAM, o que é muito importante para a Universidade de Brasília, um centro que continua vivo, cada vez mais atuante, com programas de pós-graduação
em nível de mestrado e de doutorado. Aqui agora já pensando, a professora Maria Lúcia já deu aqui essa notícia na nossa cerimônia de ontem, de que agora vai vir um mestrado profissional, também para ampliar mais a atuação do CEAM. A professora Viviane, então, assume o CEAM com uma grande responsabilidade. Teremos a posse formal dela amanhã, estaremos juntas ainda nessa posse formal. É um orgulho para a UNB ter um centro com essa qualidade e com essa característica, de fato, de intermultidisciplinaridade, que é o que a universidade precisa e precisa avançar cada vez mais. Por isso que, na nossa gestão, como a professora Maria Lúcia tem salientado, nós fizemos questão de apoiar o centro, mas o centro ele só precisa de alguém que não atrapalhe. E não atrapalhando, ele deslancha. E é isso que tem mostrado, e a sua trajetória mostra isso, a sua competência, todo o seu trabalho, a sua dedicação à educação, à democracia, no Brasil e no Chile. Então, professor Nilson, nós é que agradecemos essa oportunidade de estar juntos e trabalhando juntos, e que continue trabalhando juntos. Recentemente estivemos juntos no Chile há 2 anos, se não me engano, no ano passado, ainda bem que foi antes da pandemia, e agora, infelizmente, não podemos estar juntos, mas tenho certeza que teremos oportunidade de continuar avançando na internacionalização do CEAM, e o seu papel vai continuar sendo muito importante para o CEAM e para a Universidade de Brasília. Eu agora te desejo um abraço e felicidades como amiga e admiradora que sou do seu trabalho e da sua pessoa. Forte abraço, muitas felicidades, muito mais saúde para nós continuarmos aí juntos nas próximas batalhas, nos próximos anos. Parabéns, mais uma vez, parabéns ao CEAM, e com essas palavras eu declaro encerrada esta sessão solene. Muito obrigada.